A ideia desse vídeo é a gente conversar sobre como e por que estudar por questões, principalmente para provas de alto desempenho, como são as provas do USMLE. Meu nome é Ramon Vilela, eu sou coordenador geral aqui na Rede Medicina e a ideia da nossa conversa é explorar esse tema fantástico, que eu sou simplesmente apaixonado, que é o estudo por questões em provas de alto desempenho. Se você chegou aqui do absoluto nada e ainda nem ouviu falar do que é USMLE, eu vou fazer uma rápida introdução. O USMLE, ele é um sistema de provas, ou seja, uma sequência de provas que você pode fazer para que você tenha o seu diploma revalidado, o seu diploma médico brasileiro revalidado nos Estados Unidos. É basicamente uma equivalência entre o sistema americano e o brasileiro. Usualmente se faz duas provas dos STEPS, as duas provas do USMLE, e também uma prova de inglês para que você tenha a documentação necessária para então conseguir a sua revalidação de diploma. O USMLE, como a gente gosta de chamar, a gente batiza essas provas de USMLE, esse processo, ele demanda uma estratégia de estudo bem estruturada, porque é uma prova que possui muitas questões. E a ideia de ter muitas questões é justamente para ter uma amostragem de conteúdo mais eficaz. Falando de muitas questões, a gente está falando de uma prova que tem de 280 a mais questões por prova. Ou seja, você vai estar enfrentando uma maratona de questões e você precisa estar muito bem treinado, muito bem condicionado para fazer isso. Beleza, mas quais são os motivos, quais são as razões da qual eu preciso saber para que me motive a estudar por questões? Em primeiro lugar, eu diria que é a estratégia mais eficaz de metodologia ativa. Metodologia ativa a gente vai conversar um pouquinho mais daqui para frente, mas a metodologia ativa basicamente é aquela técnica de estudo, técnica de aprendizagem, que você consegue resgatar conteúdos da sua memória, colocá-los em prática de uma maneira ativa, ao contrário da forma passiva de aprendizagem, a qual, por exemplo, você lendo um livro, o texto está sendo exposto para você, mas não necessariamente você está recobrando, coletando conhecimento da sua cabeça para daí esboçar um resultado. Ou seja, questões, em primeiro lugar, são a forma mais eficaz de metodologia ativa. Em segundo lugar, elas fecham um gap, elas fecham uma lacuna. Pensa você está lá na sua faculdade de medicina, você já se formou, você tem um conhecimento que você leu, porém, a forma como a vida te apresenta esse conhecimento não é fazendo uma questão que o professor faz para você na aula. O mundo real é um caso clínico, o mundo real é uma apresentação complexa e não uma apresentação de um fragmento do texto. E as questões, elas conseguem fazer isso com primazia, ou seja, é primordial que você faça questões porque as questões conseguem te dar um quadro clínico complexo no qual você vai ter que quebrar esse quebra-cabeça, depreender informações e às vezes pensar em mais do que um passo só. Ou seja, muitas vezes as questões do USMLE, elas não se baseiam em one-step thinking process, que em inglês significa o fato de você pensar em um só passo. Muitas das vezes a questão quer que você pense em uma segunda hipótese ou numa terceira hipótese, derivando os conhecimentos. Então, isso é uma forma muito poderosa de aprender, reter e memorizar conteúdo. E por fim, o terceiro ponto é que isso simula o ambiente de prova. Ou seja, você vai, no fim de tudo, fazer uma prova, uma maratona de questões, como a gente já conversou. Você precisa estar preparado para fazer exatamente o que a prova demanda de você. Ou seja, ficar muito tempo na frente de uma tela, resolvendo questões, conseguir manter a tranquilidade, a saúde mental de responder aquelas questões no tempo certo, na quantidade certa. Tudo isso vai ser simulado através de questões. Você vai não só fazer as questões em número condizente, mas nas situações que simulam a prova na vida real. Beleza, entendendo tudo isso, a pergunta que a gente tem que responder agora é como eu vou estudar por questões. O nosso foco aqui vai ser realmente o USMLE, as provas de revalidação do seu diploma médico nos Estados Unidos. Então, como você vai fazer isso? O primeiro passo é escolher um banco de questões que a gente chama de QBank, geralmente, ou seja, Question Bank, no qual você tenha as questões, primeiro, de altíssima qualidade, escritas com muito foco,
muita atenção pelos professores que estão fazendo isso para que realmente repliquem as condições de prova. Essas condições de prova, elas vão estar presentes dentro desses QBanks. Nós, na RD Medicine, a gente tem o QBank proprietário, que na verdade é um vídeo QBank, ou seja, você faz aquela questão e você consegue um feedback imediato através de vídeos bilíngues sobre aquela questão. Então você consegue aprender não só fazendo, recobrando o conhecimento, que já é a parte da metodologia ativa da questão, mas tendo feedback imediato, relembrando, né, os pontos essenciais daquela questão de uma maneira bilíngue, para você justamente se adaptar com a versão da prova em inglês. Logicamente, as questões também são bilíngues, então a gente tem essa forma de trabalhar a metodologia ativa de resolução junto com feedback imediato. Existem outros players no mercado que também oferecem bancos de questões e você precisa realmente escolher eles a dedo, porque senão pode comprometer seu preparo. Segundo ponto, você precisa simular o ambiente de prova. Então, logicamente, no seu dia a dia, você vai resolver questões às vezes na fila de um banco, você vai resolver questões às vezes no banco da universidade, você vai resolver questões às vezes indo, né, se locomovendo para algum local. Só que o ideal é que você tenha um ambiente de estudo que você consiga se concentrar e ter o silêncio necessário para você simular a condição de prova. E logicamente, quando você está na sua rotina de estudo, às vezes você estuda 2 questões, revisa um conteúdo, volta naquilo, porém é necessário que você inclua na sua rotina, e isso é essencial para como estudar com questões, trechos de simulação, ou seja, que você passe 40 questões consecutivas, pelo menos, simulando como vai ser no dia da prova. E logicamente, conforme você vai ganhando estamina, resistência, você vai aumentando o tempo de simulação. E o ideal é que 1 a 2 meses antes da sua prova, seja ela o Step 1 ou seja ela o Step 2, você já seja capaz de conseguir simular um dia inteiro de prova, assim como vai ser o seu dia real, o seu dia de prova. Terceiro ponto é que você precisa analisar as questões de maneira cuidadosa. Toda e qualquer palavra que vai ser inserida na sua questão, se o banco de questões foi bem feito, tem um propósito para estar ali. Então você precisa se acostumar a entender os quadros clínicos, as palavras usualmente utilizadas naquele quadro clínico, para que isso te dê agilidade na resolução de questão. E além da agilidade, você vai ter mapas mentais, você vai ter fragmentos mentais que vão te dar a correta ou o correto diagnóstico diferencial para aquele quadro clínico. Lembra que como essas provas são questões de quadro clínico, você vai precisar ter uma altíssima capacidade, velocidade de fazer um diagnóstico. Então, quanto mais questões você faz, mais você é exposta ou é exposto a diagnósticos diferenciais. Então, por exemplo, aquele quadro clínico que começa com dor no peito pode ser um infarto agudo do miocárdio, pode ser uma esofagite, pode ser uma ruptura esofágica, pode ser uma série de diagnósticos diferenciais e que o que vai te dar a agilidade de saber reconhecer qual é o diagnóstico diferencial que o autor está querendo ser cobrado são as palavras acessórias que vão estar caracterizando aqueles sinais e sintomas. E isso você só vai conseguir através de questões. Então, esse é o terceiro ponto de como estudar por questões. Você precisa se habituar a, depois de responder uma questão, fragmentar aquele roteiro, aquele quadro clínico em elementos que te deem a agilidade para responder isso dali em diante. Você não esquece e cada vez mais você aumenta o seu arcabouço de diagnósticos diferenciais, a velocidade com que você chega nesses diagnósticos. Fazendo isso regularmente, óbvio que você vai começar a notar que tem alguns temas que você tem facilidade e outros temas que você não tem tanta facilidade. Se o banco de questões ele é feito de uma maneira adequada, você tem estatísticas dentro do banco de questão. O que é a estatística? A estatística, basicamente, ela te diz quantas questões você acertou, quantas errou, mas também te fala que temas você já estudou, que temas você ainda não estudou, como você desempenha nesses temas. E isso é muito importante, porque para que você estude por questões, você tem que ter feedback em tempo real. Feedback não só das explicações, como a gente já conversou, mas também um feedback em termos quantitativos, de números. Como é que você está desempenhando nas diferentes matérias, em bioquímica, em patologia, em anatomia, em histologia, qual seja a matéria, você precisa disso. Por fim, o quinto ponto, que é muito importante de como estudar por questões, é que você precisa repetir isso exaustivamente,
as questões, elas só têm valor se você repete elas diariamente. Se você não consegue fazer diariamente, pelo menos que seja dia sim, dia não, mas você precisa ter repetição massiva, constante. Para quê? Para que você comece errando muito, é o que provavelmente vai acontecer, comece a ter os loops de feedback constantes, conforme a gente já falou, e você começa a construir seu arcabouço e capacidade de fazer seus diagnósticos diferenciais de uma maneira rápida e eficaz. Então vamos repassar esses 5 pontos que são muito importantes que você vai ter que usar para realmente saber como estudar por questões. Primeiro passo é escolher um bom banco de questões, falando sobre isso. Segundo passo é você ter o ambiente, a simulação das condições de prova replicadas várias vezes durante a sua jornada de estudo, durante os meses que você vai estar se preparando. Terceiro ponto é que você precisa fazer uma revisão detalhada e minuciosa do que fez você acertar e do que fez você errar. Isso inclui reler o cabeçalho da questão, reler aquele quadro clínico, reler as opções de resposta que o autor te deu, porque assim você vai começar a não só ficar mais rápido, mas entender alguns artifícios, às vezes linguísticos, às vezes clínicos, que o autor pode estar usando para te encaminhar para um diagnóstico diferencial A versus um diagnóstico diferencial B. Quarto ponto seria você usar as estatísticas desses bancos para melhorar os seus pontos fracos, saber onde você está acertando muito e errando muito. Dessa maneira você consegue direcionar. Lembra que os bancos de dados, os bancos de questões, você consegue escolher, por exemplo, eu quero fazer mais questões desse tópico agora ou de um outro tópico. Você consegue direcionar, fazer uma filtragem das questões. Então, se você já tem uma facilidade inata para cardiologia, por exemplo, provavelmente você vai querer filtrar cardiologia um pouco fora das suas questões, para que os outros temas que também caem muito possam vir mais frequentemente. Depois de você ter trabalhado os seus pontos fortes e fracos constantemente, é óbvio que o ponto 5 de como estudar por questão é fazer disso um hábito, é fazer disso uma repetição exaustiva, maçante. Isso precisa ser incorporado. Estudar por questões tem que virar um hábito, tem que virar uma rotina, e você tem que fazer isso simplesmente todos os dias. A recomendação é que pelo menos você consiga fazer 20 questões por dia. Lógico que isso não vai acontecer no início do seu estudo. Você vai começar, às vezes, até mais frustrado, porque você vai estar lenta, você vai estar indo devagar, mas com o tempo isso vem, você ganha agilidade e isso vira uma coisa completamente natural. Então essa conversa que a gente acabou de ter, ela simplesmente é fascinante porque é a ferramenta de metodologia ativa mais importante para você ter um desempenho astronômico nas provas do USMLE. É lógico que isso serve para qualquer prova de grande desempenho, mas quando a gente está falando das provas de revalidação nos Estados Unidos, isso tem um peso ainda mais importante. Se você gostou disso aqui tudo, continua seguindo a gente, RD Medicine. A gente é a escola que nasceu para trazer para os brasileiros a nova possibilidade de ser médico, ser médica nos Estados Unidos. Até a próxima.